família de 4 mulheres, somos 4 meninas irmãs, né? E meus pais se separaram cedo. Então, minha mãe saiu de casa quando eu tinha 12 anos e fomos criadas pelo meu pai. E nesse momento em que a gente foi criada pelo meu pai, eu coloquei ele como referência na minha vida e eu quis ter essa figura masculina. Por ter essa figura masculina, eu era uma pessoa que queria trabalhar, queria ser independente, que queria ser à frente, sabe? Aquela energia muito, muito, muito masculina e não queria ter família. Então eu não queria casar, não queria ter filhos. E meu marido, a gente se conheceu, ele era louco pra casar, louco pra ter filho. E, gente, eu brinco, mas cada vez que ele me pedia um filho, eu dava um animal. Mas eu sou lógico. É verdade. Então nós temos 3 gatos e 3 cachorros. Acho que ele não pede mais filho. Não! E aí eu fui dando animais, porque eu não queria filho. E em um belo momento da minha vida a gente fala que sente aquele chamado, né? Não sei se foi assim com você, Lari. Foi. E é estranho demais, porque é uma coisa que vem assim, que você fala, não é. Não! Deixa eu buscar mais outras referências. É o famoso útero coça. Mas é maluco demais, né? Acho que também um pouco do relógio biológico, de você começar a se questionar tempo. E aí, eu falo, pelo menos eu falo muito que o tempo não é só da fertilidade, é o tempo com a criança, né? Então, Exato. tudo fica na cabeça, é maluco. Momento certo, que nunca é certo. Hoje em dia tem uma pandemia, tem um desastre ambiental, sempre tem alguma coisa. Exatamente. E daí, então, eu fiz um curso de Sagrado Feminino em 2022. Foi um curso assim que mudou a minha vida, ressignifiquei esse lado feminino meu, de traumas e bloqueios, que eu tinha medo. Gente, eu trabalhava em empresa corporativa, então quando alguém me falava assim, eu sou casado, eu tenho filho, eu, que dó. Ela é anulada, é mãe, ela não se cuida mais, ela não tem tempo pra nada, e não sei o quê. E eu acho que veio muito também dessa parte corporativa, de ver os homens no trabalho, como eles tratavam as mulheres deles em casa também. Gente, chegou a época no trabalho, de verdade, assim, que os caras ficavam até as 8, 9 da noite no trabalho, enrolando pra não ter que ir pra casa ajudar a esposa com o filho. E aí eu olhava naquele cenário e eu falava, eu não quero ser aquela mulher coitada dentro de casa, enfim, toda essa besteira que a gente coloca na nossa cabeça. E daí eu fiz esse curso, Sagrado Feminino, que me significou inteira. Eu revivi meu parto quando eu nasci. Foi assim, incrível, foi lindo, maravilhoso. Saí do curso, virei pro meu marido e falei, eu quero ter filho. Cansei dos animais, deu certo. E aí ele, tá, quer cachorro ou gato? Aí eu, não, é um bebê mesmo. E aí eu tirei o de Mirena, porque eu anulava tanto a minha feminilidade que eu odiava o meu ciclo. Eu não queria ter ciclo. Não queria, tinha pavor de ciclo. E ressignifiquei isso também, tirei o de Mirena e fomos tentantes aí, tentamos por 5, 6 meses, até que veio o neném. Uma fofura. Isso, aí veio a Natália mãe. Então, acho que aproveitando só um pouquinho, como que foi pra você essa fase tentante? Porque você ficou um tempo com o Gil, sem ciclo, sem se conhecer. Porque você se conheceu tentante, mãe, tudo muito rápido. Seu corpo, você acha que você sentiu o seu corpo nesse meio tempo? Como que foi esse processo aí até a chegada do positivo? Foi um pouco traumático. E eu nem falei sobre isso em lugar nenhum, ainda nem pro meu marido. Mas porque quando eu tinha 18 anos, eu tive uma gravidez. E eu perdi com 1 mês e pouco de gestação. E então, depois disso, dessa perda, eu comecei a reparar mais no meu corpo. Eu tinha muita cólica mesmo, de ter que parar no hospital e tudo mais. Aí veio a investigação de endometriose e eu não quis continuar essa investigação. Eu acho que é porque inconscientemente, do que eu falo com o meu terapeuta, eu não queria dar a certeza que meu corpo não podia gerar um filho. Então eu também, foi um dos motivos para eu negar querer ter. Então, eu não quero ter, não é que eu não posso, eu só não quero. Então, quando eu tirei o de Mirena, foi muito assim, na fé, na oração de Deus, do sentir que eu ia ter, porque minha filha, ela apareceu pra mim, foi um negócio lindo, maravilhoso. E daí eu falava, não, eu vou ter, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar no processo, vou tranquila, porque eu sei que quando a gente encana muito também, eu ouvi muitas mães falarem sobre isso, demora mais, e foi mais leve, eu fui tentando deixar, toda vez que vinha aquela coisa de ai meu Deus, e se eu não puder, e aí vem aquela cobrança, né, que você fala, eu já falei pro meu marido de ter um filho, ele vai querer ter um filho, eu vou ser incapaz, eu vou ser menos mulher, vinha muito eu sou uma mulher quebrada, era isso que vinha na minha cabeça, sabe, assim, e se eu for uma mulher quebrada, e que nada a ver, gente, não é uma mulher quebrada, é uma crença limitante que eu acho que a sociedade coloca na gente, que se a gente não pode gestar,
a gente não inteira. Maternar, né? E isso é horrível. Hoje eu tenho essa plena consciência de que foi imposto isso da sociedade na nossa cabeça, assim, e que na verdade é algo que a gente nem deveria pensar, nem deveria cogitar. Ser mulher é muito mais do que gestar, né? Muito mais do que você ter uma vida. Tem tanta mãe que tem crianças por aí e nem cuida. Então elas gestaram, mas não são mães, né? Não, e falando até, só pra cortar um pouco, eu me lembro uma vez que eu vi uma coisa que eu achei muito bonito, que foi eu grávida, a gente saiu, aquela fase final do barrigão, e aí uma mulher começou a conversar comigo, com meu marido, perguntar da gestação, aí eu contei tudo, e aí, nesse meio, gente, eu tava conversando, eu me falei, você tem filhos? Ela falou, eu materno de uma forma diferente, e eu achei muito legal quando ela falou isso, ela falou, eu sou tia, mas meus sobrinhos moram metade da semana comigo. Que lindo. E eu materno dessa forma. E ela falou isso. Eu materno, forte, né? Porque às vezes a gente tem muito essa ideia de que gestar vai significar maternar. Nem todo mundo que gesta materna seus próprios filhos, cuida dos filhos, e muita gente não gesta, mas consegue maternar às vezes até muito mais, né? Se a gente for pensar, seu pai maternou de uma forma, se a gente for pensar cultural, porque a gente tem aquela ideia do feminino cuidando dos filhos. Sim. E fugiu desse estereótipo social que a gente acha tão bonito quando a gente quebra, né, esse caminho, tudo isso, mas era só pra contar isso que eu acho legal a gente às vezes pensar, tá, e outras formas de maternar? Será que eu só posso desse jeito, nesse caminho? Tem muitos caminhos, né? E a sociedade tem muito tabu, né? Se você não tem uma via de parto natural, é menos mãe. Se você não amamenta, é menos mãe. E assim vai, né? E na verdade não é isso, assim, hoje eu tenho completa ciência, sinceridade minha tá ótima. Obrigada, Dilson, meu terapeuta.